Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui falar sobre nossa estratégia no Small 11, né? A estratégia de Will aí, a roda. E querendo ou não, eu acabei fazendo algo diferente aqui nessa última semana, fugindo até um pouco do que prega aí a estratégia de Will, mas a intenção era para mostrar, né, que já que está sendo algo mais na prática, como que se faz, né, outros tipos de operações. Então vou mostrar aqui nesse vídeo como que se faz uma rolagem, né, de uma call que a gente estava vendido aí na call da semana passada, né? E aí eu vou mostrar como que é feito esse tipo de estratégia, né? Claro que tem várias formas de fazer. Eu optei fazer só pela forma mais simples, só para mostrar mesmo aqui, tá? A ideia é para, principalmente para quem é iniciante, né, e tem muita dúvida ainda como é feito esse tipo de operação. Então acho que pode ser bem interessante aí ajudar. Como sempre, vou estar aqui lembrando para quem não é inscrito no canal se inscrever, tá? Isso aí ajuda a gente aqui, tá? Também, se puder, já dá aquele like, né? Para fortalecer o canal aí. Isso né? Se achar que é válido, se é interessante o que a gente está fazendo aqui, claro. Como vocês sabem, eu tenho feito algumas operações aqui no Small 11 nas opções semanais, tá? E eu tinha feito uma venda de call na região aqui do 110, eu tinha comprado a ativo ali a 110, 109,42 e fiz uma venda de uma call no strike 110. Ou seja, quando eu faço essa venda de call, eu me comprometo a ter que entregar esse ativo se ele fechar acima dos 110, né, que foi o strike que eu escolhi. Então foi a operação anterior que a gente tinha feito. Mas aí, e tudo indicava que ia dar exercício, né? O ativo tinha dado uma subida aqui na quarta-feira, né? Chegou a fechar lá nos 112. Aí na quinta-feira ele voltou aí, teve uma queda. E eu olhando ali, eu falei, por que não fazer uma rolagem, né? Só mesmo para demonstrar, né? Como é feito esse tipo de operação. E aí, nessa rolagem, o que, que a gente faz, né? Você recompra aquela opção, já que eu estava vendido, né, em opções do tipo call. Eu vou ter que recomprar essas opções, porque aí eu zero a minha obrigação, né? Eu tinha vendido 10 calls, eu recompro essas 10 calls e no mesmo momento ali eu já abri outra operação, ou seja, já fiz outra venda de calls ali mais para frente, né? Ou seja, já joguei para uma semana na frente. E esse tipo de operação você pode fazer no mesmo strike, né? Foi o caso que eu fiz. Você pode subir o strike, mudar o strike, né? Estava vendido no 110 e não queria mais ter que entregar o ativo em 110. Aí eu podia subir, vender o strike do 112, do 114. Né? Claro que tem as questões aí financeiras que tem que ver se realmente compensa. Né? No caso de vender aqui na mesma linha ali, ou seja, eu recomprei o 110 e vendi o 110 para uma semana à frente, a gente vai ver aqui que acaba compensando, né? Essa opção mais da frente está bem mais cara do que a que você está recomprando. Então, aqui eu tirei um print, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Que está muito pequeno. Eu tirei um print do que eu fiz, então, né? Eu fui lá, eu recomprei, né? Fiz uma compra aqui da opção que eu tinha vendido, que era a Small K110W1, que era da primeira semana, e eu paguei R$ 1,19 na compra dessa opção que eu estava vendido. Eu tinha vendido ela lá por 81 centavos, então eu tive um prejuízo aqui ao recomprar essa opção, né? Mas, como eu falei, lá na mesma hora que eu consegui recomprar essa opção, né? Eu também peguei e vendi uma nova opção na mesma quantidade, porque é a quantidade de cotas de Small 11 que eu tenho em carteira, né? Então, estou fazendo a venda coberta, né? Eu vendi o mesmo strike 110, só que para a semana seguinte, tá? E aí recebi R$ 2,05. Aí por isso que a gente fala que compensa, né? Porque você comprou uma opção mais barata e vendeu uma mais cara e deu mais tempo aí para sua operação. A ideia da nossa estratégia aqui nem é ficar fazendo isso aqui, tá? Realmente é ser exercido igual tinha sido aí
na semana retrasada, né? Eu tinha vendido o Strike 110, o ativo fechou poucos centavos acima e a gente foi exercido e não teve problema. Então, eu tirei um print aqui do navegador lá, do home broker, né? Como que estava mais ou menos na hora que eu fiz a operação, né? Na verdade, aqui eu já tinha até feito a operação. Mas aí no vencimento do 7 do 11, né? Eu tinha esse. Eu estava vendido aqui no 110, né? Então eu tive que vir aqui recomprar. Na verdade, não é aqui, né? Eu tive que vir aqui recomprar essa opção. Tá? Eu tive que pagar aí para recomprar e fechar essa operação, né? Tinha um certo spread, então eu tive que ficar colocando os valores lá até realmente conseguir ser exercido, né? Até conseguir fechar a operação, né? Recomprar essas opções. E só que quando eu vim aqui para outra semana, né? Do 14 do 11, que a gente tem aqui a outra imagem. Eu tinha a possibilidade de vender esse strike mais caro. Se eu fosse vender mais para cima, né, quisesse pegar a maior distância aqui e colocar lá no 112, aí eu não ia conseguir só com dinheiro. Eu ia ter que colocar dinheiro meio que na operação, né? Porque eu recomprei lá por R$1,05, mas eu ia ter que. R$1,05 não, paguei R$1,19, né? Para recomprar aquela opção. Mas se eu fosse aumentar esse strike, estava aqui entre 93 e 98 centavos, tá? Então não valeria muito a pena subir o strike. Desde que a minha estratégia não fosse realmente ter problema em ser exercido. Se eu não quero ser exercido, aí sim, é melhor eu subir o strike. E aí, pelo menos, se eu for exercido, vou ser exercido em um valor maior. Então, quando a gente vem aqui para a nossa planilha, o que aconteceu, né? Eu estava vendido aqui nessa opção, tinha recebido 81 centavos, fiz essa operação no dia 3. Aí no dia 6, na quinta-feira, ou seja, um dia antes, né? Eu não deixo fazer uma rolagem no dia, tá? Não aconselho ninguém fazer isso. Pode até dar certo, mas as regras lá da B3 falam que se a opção tiver 1 centavo dentro do dinheiro, ela vai ser exercida e mesmo você recomprando essa opção, pode acontecer da pessoa lá, da contraparte, exercer o direito, então não é interessante. Faça pelo menos um dia antes, tá? Pelo menos é o que eu faço. Então no dia 6, na quinta-feira, eu recomprei essa opção por R$1,19. Então eu tive aqui um prejuízo naquela semana de R$3,80, né? O negativo aqui, menos 0,35. Mas, em contrapartida, o que a gente fez, né? Já vendi a outra opção, a Small 110W2, né? K110W2, o mesmo strike, com um vencimento à frente. Né? O preço de compra da ação se manteve, não alterou nada, né? 109,42. E eu recebi R$2,05. Então, o que acontece, né? Eu recebi R$20,50 aqui, né? Nessa semana. E menos os 3,80, então o lucro por enquanto da operação seria 16,70. Só que aí não seria mais só de uma semana, né? Isso aí seria para cobrir as 2 semanas, né, da operação. Como eu falei, a ideia de fazer essa operação aqui foi mais para mostrar isso, né, como que funciona uma rolagem aí na prática, tá? E agora o que acontece? Se nessa semana, né, a gente for exercido aqui, então vai dar um lucro aí de 2,39, né? Mas aí vão ser para 2 semanas e aí teria um lucro aí de 22,50, né? Aí vai ter taxa de corretagem. Mas não sei, né, se vai ser exercido, não sei se o ativo vai continuar subindo. Tem que esperar, né? Por enquanto, então, né? A gente tem aqui os nossos ativos, tem aí 17 cotas do LFTS11, e na semana passada aí rendeu R$5,95. E por enquanto o Small 11 aqui, né, estaria rendendo aí 16,10, mas como a gente já está travado ali, vendido no 110, a gente não pode considerar, né, essa parte aí que ele
está aí cotado a 111,03 hoje, no dia que eu estou gravando aqui. Então essa parte aí eu até desconsidero por enquanto, porque realmente se ele subir a gente vai ser exercido e vai ter que entregar o papel. Então a ideia desse vídeo hoje era essa, né? Mostrar aí como que você pode fazer a rolagem, como eu disse, tem outras formas, né? Você pode subir o strike, se você acha que o papel vai cair, você pode vender um strike mais dentro do dinheiro para se proteger. Então tem várias formas para você fazer essa rolagem também, né? E o mesmo também muitas vezes é usado na questão de put, né? Você pode fazer essa rolagem. Quando você faz essa rolagem, na verdade você está querendo ganhar tempo, talvez para a operação, para o ativo dar uma acalmada e ficar melhor para você, a sua operação, né? O que você está realmente querendo fazer, tá? Aqui a ideia desse vídeo era mais para mostrar aí como que funciona a rolagem, né? Não sou, muitas vezes eu acabo utilizando essa estratégia de rolagem mais na minha carteira lá que eu faço as vendas cobertas nas ações, né? Às vezes uma ação ali que eu não quero entregar, ela sobe muito, começa a chegar lá na região do strike e muitas vezes eu já recompro aquela opção e tento vender uma mais à frente e subindo o strike também, né? Então deixa aí nos comentários o que achou, né? Como você faz as suas rolagens também. Se você conseguiu entender aí um pouco a dinâmica ou se ainda ficou com dúvidas, né? Pode deixar aí nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.